Olá, jovens da Casa Apostólica. Estamos aqui como combinado para dar início a esse projeto Conectados ao Alto. Vai ser um projeto a qual vamos estar fazendo a leitura bíblica todos os dias. E hoje pela manhã, orando, Deus colocou no meu coração para começar por Salmos. Amém? Em vez de começarmos por Gênesis, vamos começar por Salmos. E eu creio que vai ser algo poderoso, vai ser algo tremendo para todos nós. Vai ser um aprendizado não somente para os jovens da Casa Apostólica, mas para todos os jovens que se comprometem com o reino de Deus e que quer aprender mais de Deus, uma palavra revelada, a qual mostra não pelo lado religioso, mas sim pelo lado do reino de Deus. Amém? E Davi, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, e Davi foi um homem segundo ao coração de Deus. Davi ele teve vários erros, ele desobedeceu a Deus, cometeu adultério, ele teve falhas. Assim como eu e você temos falhas, muitas falhas. Cometeu erros e se arrependeu por isso. E Deus disse, o único homem da Bíblia, a qual Deus narra e disse que foi o homem segundo ao coração de Deus. Então, se pegarmos a vida de José, a história de José ele teve uma história tremenda, uma história de fé, uma história de perseverança, uma história a qual cumpriu o propósito, e a Bíblia ali ela não narra, aparentemente a Bíblia não fala de erros, mas a Bíblia nos garante que todos erraram. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu quero começar com os Salmos, porque vamos aprender muito e vai edificar muito a nossa vida espiritual essa leitura. Vai ser algo simples, quero ser rápido, abreviar mais o possível que puder, mas vamos dar início, começar em Salmos capítulo 1, acompanha comigo, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo capítulo 1 é de extrema importância para cada um de nós e principalmente para nós jovens. Porque aqui diz no versículo 1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta das rodas dos escarnecedores. A gente vê aqui que o homem, para ele ser bem-sucedido, para ele ser algo que vai ali, como Jesus disse, no Evangelho de Lucas, que ele foi crescendo em graça, foi crescendo diante de Deus e foi crescendo diante dos homens. Ele foi adquirindo graça, sabedoria e foi adquirindo através da busca do reino de Deus. Em primeiro lugar, ele foi adquirindo crescimento e reconhecimento diante dos homens. E nessa idade a qual vocês estão, muito no mundo a qual vivemos hoje, há várias rodas de escarnecedores. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem, ou você, jovem, que não toma conselho segundo os ímpios, aqueles conselhos de amigos ímpios, mundanos, de pessoas a qual não tem compromisso com a palavra de Deus. Quando a gente fala de mundo, a gente não está falando de mundo, não está falando de coisas que abrangem pequenas coisas, mas estamos falando de princípios. Você obtém conselho e princípios mundanos contra o princípio do reino de Deus. Esses conselhos, com certeza, se a pessoa não está conectada ao trono, não está conectada ao alto, são conselhos que vêm, segundo ímpios, que vêm ferir os princípios do reino de Deus. E esses conselhos levarão a um caminho de morte. Esses conselhos levarão você a um caminho de viver uma história a qual Deus não escreveu para a sua vida. Então, o que aprendemos aqui que não podemos tomar conselho dessas pessoas ímpias. E por muitas vezes essas pessoas parecem pessoas legais, pessoas agradáveis, pessoas descontraídas, mas os conselhos dela não estão embasados no reino de Deus. E não serve para mim e não serve para vocês. Então isso aqui é algo principal.
E a Bíblia diz para não cercarmos a roda desses. Porque nessa roda de ímpios, nessa roda de pessoa a qual não se submete ao princípio do reino de Deus, nessas rodas não sairá um assunto que edifica a sua vida. Se você sentar na roda dessas pessoas, você não vai adquirir nada e não vai acrescentar nada que vai te levar a cumprir o propósito a qual somos chamados. A salvação, ela faz parte de um pacote, ela faz parte do princípio. Você é salvo, lapidado para depois você manifestar a glória do reino de Deus e cumprir o seu propósito para manifestar e chamar na existência o reino de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, vemos aqui que não podemos de maneira alguma tomar conselhos de amigos que não estão embasados nos mesmos princípios a qual nós estamos. Então, o conselho dele não serve para a vida de vocês. Amém? Outra coisa que jamais sentar na roda desses. Porque se você senta na roda desses, a Bíblia diz de aves de rapina. E a palavra ela é lançada sobre nossa vida. Está sendo lançada uma palavra sobre a sua vida. E tenha certeza que o inimigo ele vai usar essas aves de rapina para quê? Para roubar a semente da palavra do reino de Deus. E quando você senta nessas rodas de escarnecedores, com certeza ali, as pessoas vão falar, não é bem assim, você é isso, você é aquilo, e vai começar a te tirar do foco. Então veja bem qual roda que você está sentando. Amém? Não somos religiosos, você deve sim sair, você deve sim se divertir, mas porém escolha com quem você sai, porém escolha aonde você vai, e aonde você for, seja luz naquela roda. Não se contamina com as trevas. Amém? Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está dizendo que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Qual lei? Não a lei que a religião prega, uma lei pesada, uma lei a qual a Bíblia diz ali que ninguém consegue cumprir, mas são princípios. E princípios não podem ser quebrados de maneira alguma. Esses princípios você tem que saber, e a única forma de você saber esses princípios é você meditando na palavra. É você meditando dia e de noite na palavra de Deus. Por isso que damos o start para começarmos esse propósito de leitura bíblica diária. Para quê? Para que possamos aprender, meditar de dia e de noite na palavra. Estamos fazendo isso agora, e isso com certeza vai edificar a minha vida e vai edificar a vida de vocês que está vendo por esse canal do YouTube, a qual é Conectados no Reino, através da Casa Apostólica de Adoração. Por isso, medite na lei, amém? Estuda a palavra do Senhor, tenha um período, tira um período de oração, um período de leitura bíblica diária, porque isso vai edificar a tua vida, porque você está cumprindo um princípio. Quando você faz isso, isso aqui é um princípio. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha, lei. E na sua lei medita de dia e de noite. Você está cumprindo um princípio do reino de Deus. E com certeza esse princípio vai ativar coisas grandes na sua vida. Josué, quando ele foi entrar para tomar posse, conquistar a terra prometida, Deus deu uma palavra para ele: medita na minha palavra de dia e de noite, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, para que possa cumprir e tomar posse da terra. Grandes coisas Deus tem para cada um de vocês, jovens, e a única forma de cumprir, de tomar posse de tudo que ele tem, é você meditando, é você se comprometendo com a palavra dele, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, amém? Vamos acompanhar, leia comigo o versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que tremendo e poderoso, você dará fruto na estação própria. Quer dizer que Deus já escreveu a sua história, como diz lá no Salmo 139, que vamos chegar lá. E você vai viver e você vai dar o fruto na estação própria. E tudo que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você é um bendito do Senhor. Porque você está obedecendo o princípio da palavra de Deus. Você não está sentado nas rodas dos escarnecedores. Você não está tomando conselho dos ímpios. Mas você está tomando conselho da própria palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus, a própria palavra do Senhor, ela é profética para a sua vida. Aqui está tudo o que você precisa. Você não precisa de uma pessoa para ficar te apontando o caminho, mas a palavra, quando você se torna um filho maduro, ela é luz para o seu caminho, ela é lâmpada para os seus pés.
Então você tem que fazer isso aí. Tudo que você fizer vai prosperar. Vocês estão indo para uma fase a qual vai ativar a área profissional na vida de vocês. Vocês estão buscando uma área profissional, mas a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Aqui está dando o caminho, aqui está dando a direção para vocês. Amém? Aqui, essa é a direção. E tenha certeza, se vocês obedecerem esse princípio, meditar de dia e de noite, não buscar conselho desses, não aceitar a roda desses, com certeza, tudo que vocês fizerem, a área qual o Espírito Santo dirigir, é o que vai prosperar na vida de vocês. Porque vocês estão debaixo de um princípio do reino de Deus. Vamos continuar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Olha, os ímpios, eles não vão subsistir. Os ímpios não subsistirá na congregação dos justos. A Bíblia está falando que jamais o ímpio tomará posse junto com o justo. E a Bíblia diz que o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. Isso, os justos tomarão posse da terra, amém? Os justos são chamados para herdar e governar sobre tudo e sobre todas as coisas. Jamais o ímpio vai prevalecer. Por isso não inveja o caminho do ímpio, não acha legal, não se atenta para o caminho do ímpio. Vamos ler em Salmos também, Salmo 39 e Salmo 37 fala muito para não olharmos para o caminho dos ímpios, mas vamos chegar lá. Mas a Bíblia diz que o ímpio ele é o contrário do justo. Se o justo ele busca a palavra de Deus dia e de noite, o ímpio ele faz ao contrário. O ímpio não tem vida com Deus, o ímpio não tem leitura bíblica, o ímpio não conhece a Deus, o ímpio não tem intimidade com Deus, o ímpio não se relaciona com Deus. Se você não se relaciona com Deus, como que você vai conhecer a Deus? É impossível. Você vai conhecer a sua namorada quando você começa a se relacionar com a sua namorada, dentro dos princípios do reino de Deus. Aí você vai ver quais são as atitudes, você começa a conhecer essa pessoa, quando você começa a se relacionar com essa pessoa. E com Deus, o primeiro passo é você conhecer a palavra dele, é conhecer a vontade dele, conhecer os princípios dele. E os ímpios não são assim. É fácil você discernir quem é o ímpio e quem é o justo. O ímpio se compromete, o ímpio não se compromete com a palavra de Deus, mas o justo se compromete. O justo procura andar alinhado aos princípios do reino de Deus. Amém? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus ele quer conhecer os seus caminhos. Só que você tem que dar o primeiro passo. Deus ele sabe de tudo e de todas as coisas. O nosso rei ele conhece tudo e todas as coisas porque ele é soberano. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. A Bíblia diz que antes mesmo de sair uma palavra na nossa boca, Deus já conhece até no que pensamos. Só que Deus quer ter o que? Relacionamento. Deus quer ter o que? Intimidade. Por isso que aqui está dizendo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Só que Deus quer se relacionar. Deus ele é um pai. Ele quer saber como está a vida do seu filho. Qual é o pai que não quer chegar num momento do dia e conversar com o seu filho, saber como é que foi o dia, como é que foi, qual foram as experiências, qual foi a dificuldade, qual é a área que precisa de ajuda, qual é a área que precisa de ser repreendida, qual é a área que precisa de um empurrão. Deus ele quer se relacionar com você dessa forma. Ele é o teu pai. E a Bíblia diz que aqueles que estão sem repreensão é porque não são filhos, é porque são bastardos. Por isso, jovem, se Deus está te repreendendo, Deus está te chamando para um tempo de mais compromisso com Ele, é porque você é filho de Deus. E Deus está te chamando a atenção para que você realmente tenha intimidade com Ele, conheça mais dEle, para cumprir o propósito a qual Deus tem para a sua vida. Saiba de uma coisa, Deus já escreveu a história da sua vida. Deus já escreveu a história da sua vida. Está lá em Salmo 139, Deus já escreveu. Só que você, através do livre-arbítrio, você pode viver uma história paralela a qual Deus não escreveu para você. Por isso, jovens da Casa Apostólica, a qual eu conheço, a qual eu tenho caminhado, a qual Deus tem me dado esse privilégio de estar junto com vocês, Deus tem coisas grandes para vocês.
Jovens de todo o Brasil, Deus tem coisas grandes para vocês. Jovens a qual reconhece que o nosso Rei é Jesus Cristo e confessou, Deus tem grandes coisas para você. O reino de Deus, ele é acessível. Jamais, jamais, o reino de Deus, ele é inclusivo. Quer te incluir. Amém? Por isso você, jovem, esteja junto conosco para aprender mais. E seja conectados no alto. Vai ser uma palavra diária. Amém? Que você receba essa palavra sobre a sua vida, que o Espírito Santo, que essa semente, a qual foi lançada, caia num solo, numa terra fértil, e que verdadeiramente essa semente ela venha produzir o seu fruto. Não permita que aves de rapina venham roubar, mas permita sim que essa semente ela germina, e que ela cresça, e que ela dá fruto. Venha conosco todos os dias nessa leitura. Amém? Deus nos abençoe. Amém.